Tá, joia. Comecei a gravar, compartilhei uma tela e vamos lá. Então, onde a gente estava falando, né? Então, voltando aqui um pouquinho, para um efeito em desejo de falha, ou seja, o fogo não acendeu, é um efeito de falha, uma falha que pode acontecer, eu posso ter várias causas, tá? Vou pegar o caso do churrasco, o cara não conseguiu acender o fogo, pode ser o carvão úmido, pode ser o álcool inapropriado, pode ser a pessoa mal preparada, e aí é o brainstorm. Mais alguma coisa? Sei lá, o fósforo. Ah, pode ser que tem muito vento, pode ser que a chaminé não esteja bem projetada e o vento emboca, prejudicando o fogo a acender. Tá? Então, tudo isso são causas para não acender o fogo. E aí, eu estava falando, existe a ocorrência, que é uma avaliação onde tu vai dizer de 1 a 10 qual é que é a possibilidade de essa causa ocorrer, certo? Então, está aqui uma tabela, tá? Tem até uma referência aí da Automotive Industry Action Group, né? E aí essa tabela, como ela surgiu da indústria de automóveis, ela fala em ppm. Eu não sei se vocês já ouviram falar em ppm. Já ouviram falar? Lá na empresa, um medidor para a questão de participação do resultado é o ppm. ppm. Então, o que é o ppm? Partes por milhão. Tá? Por exemplo, muito remota, de 3 a 4 ppm, ou seja, em 1 milhão, 3 partes podem dar esse problema. Tá? Então, vamos pensar o seguinte, ó. 4 dividido, só para botar em percentuais, tá? 6 zeros vezes 100. Vocês têm uma ideia, 4 ppm dá 0,0004%. Então, é muito remota a possibilidade de acontecer. 2, possibilidade remota, de 3 a 4, de 3 a 10 ppm. Tá? Baixo índice de ocorrência de 10 a 100 ppm. 100 ppm já vai dar, só para botar em termos percentuais também, para ter uma ideia de proporção, vezes 100, 0,01%. Índice de falha moderado, de 100 a 500 ppm. Índice de falha ainda moderado, só que com o valor 1, de 500 a 1000 ppm. Índice de falha frequente, de 1000 a 10.000 ppm. 10.000 ppm, se não me falha a memória, já dá 1%. Já é significativo. Índice de falha muito frequente, de 10.000 a 100.000 ppm. 100.000 em 1 milhão é 10%. Então, de 1 a 10%. Alta probabilidade de falha, acima de 100.000 ppm, é quase certo que acontecerá a falha. Número 9, maior que 200.000 ppm. Índice de falha extremo, maior que 300.000 ppm. Jean, tu que falou antes, né? Quanto que é o aceitável lá em termos de ppm? Só para ter uma ideia. Nós, lá na empresa, a gente trabalha o ppm com a sucata, né? Tá? Então, a média de peças seria em torno de 6.000 ppm. 6.000 ppm. Para traduzir Isso, isso em percentual dá 0,6%, se não me falha a memória. É isso? exatamente. É isso Isso aí. aí. Beleza. Tá? Então, é a probabilidade de acontecer, certo? E aí, para cada causa, tá? Eu posso ter ou não um controle, certo? Então, vamos supor o seguinte, vou pegar o caso do o churrasco não acende. O churrasco não acende por quê? Quais são as causas? Carvão molhado, o álcool que não tem o poder de combustão,
o vento que emboca na churrasqueira e a pessoa mal treinada, certo? Vamos ver o seguinte, para o carvão molhado, eu tenho algum controle? Daqui a pouco o cara tem um controle. Ele, antes de colocar, ele olha, ele pega na mão, tá? Ou não. Para o álcool, ser um álcool lá que não queima, tem algum controle? O churrasqueiro tem orientado lá que ele tem que olhar o álcool, então pode ser que ele tenha um controle. Para o cara mal treinado, tem algum controle? Não. Né? Para o vento que emboca, tem algum controle? Não. De repente só olha quando tu for acender. Para o churrasqueiro bêbado que não consegue acender o fogo, tem algum controle? Pode ter, ser até que sim, que tu olha e tira o cara de campo lá. Tá? Então, vamos ver. Aí tu tem, tá? Sempre o seguinte, ó, antes do efeito acontecer. Então, no caso do churrasco, antes de eu botar tudo e tentar fazer, eu consigo perceber, tá? Então, vamos ver o que pode acontecer aqui, tá? Na questão da detecção, certo? Então, detecção é uma função direta dos controles atuais que evitarão que o efeito alcance o cliente, tá? Então, detecção é uma avaliação da probabilidade que os controles atuais projetam o processo detectarão a causa, né, a debilidade do processo, de modo de falha se ocorrer prevenindo, assim, afetar o cliente. O cliente, nesse caso, pode ser a próxima operação, operações subsequentes ou até o usuário final, certo? Assim, tu falou, né? Eu vou até pegar o teu exemplo. Ele falou da questão da sucata, né? Isso aqui é uma metodologia que dá sim para aplicar para avaliação de não conformidade, no caso de sucata interna ou até de assistência técnica. É uma metodologia bem detalhada, é bem interessante. Tá? Se não existir controle, a detecção automaticamente é 10, certo? Então, se eu tenho controle que a falha não vai passar, é 1. Se eu não tenho controle nenhum, automaticamente é 10. Então, a detecção é uma função direta dos controles atuais que evitarão que o efeito alcance o cliente. Então, aqui tem a tabela. Deixa eu ver se eu estou gravando aqui. Só um pouquinho. Eu me esqueci. Tá, estou gravando. Então, aqui tem a tabela. Então, é o seguinte, ó. Número 1. Existe a mais alta probabilidade do defeito ser detectado antes de alcançar o cliente. 2. Existe um controle que quase sempre evita a causa de ocorrer. 3. Uma chance muito alta que o efeito será detectado antes de alcançar o cliente. 4. Um controle que tipicamente evita o defeito de ocorrer. Tu vai vendo que quanto maior o número, mais vai afrouxando o controle. 5. Chance moderada que o defeito será detectado antes de alcançar o cliente. 6. Um controle que detecta a causa depois que ela ocorreu. 7. Baixa chance do defeito ser detectado antes de atingir o cliente. 8. Poucos ou nenhum controle para prevenir a causa. Alguns controles para detectar a causa. 9. A mais baixa probabilidade do defeito ser detectado antes de alcançar o cliente. O cliente pode fazer uma reclamação contra o produto, serviço ou poderá rejeitá-lo. E 10. Não tem controle nenhum para evitar a causa. Tá? E aí, como é que a gente vai priorizar qual causa que a gente vai trabalhar antes, tá? E qual causa e qual modo efeito de falha. Então, para um efeito de falha, podem ter várias causas. Existe o chamado número de prioridade de risco, certo? Ou seja, aqui é RPN, de Risk Priority Number, tá? Que é o quê? A multiplicação da severidade de quanto grave é aquela falha, tá? Vezes a ocorrência de quanto que ela pode ocorrer, vezes a detecção, caso ela venha ocorrer, se eu consigo detectar ou não. Então,
Severidade, quanto mais alto o número, mais severa. Ocorrência, quanto mais alto o número, maior a probabilidade dela acontecer. E detecção, quanto mais alto o número, menor o meu controle sobre a possibilidade daquela falha vir a acontecer. Certo? Então, quanto maior for o resultado dessa multiplicação, mais prioritário, mais grave e é onde a gente tem que trabalhar na frente para anular aquela causa. Tá? Então, vamos pegar aqui um exemplo prático. Tá? Esse é o passo 6. Tá? Aí, análise do risco potencial. O número de prioridade de risco é um cálculo numérico do risco relativo para uma falha particular. É o produto matemático da severidade de um efeito particular, a probabilidade que uma causa criará a falha associada ao efeito, ocorrência, e a nossa habilidade de detectar ou do sistema a falha antes que ela chegue no cliente. Tá? Esse número é usado para definir prioridades. Certo? Então, vamos pegar aqui um efeito prático. E o 7º, obviamente, depois que tu calculou o número de prioridade de risco, tu faz um plano de ação para aquelas que apontaram maior número, certo? Então, a pontuação de severidade, geralmente a forma de reduzir o rateio de severidade é através de uma mudança no projeto. A nota da severidade é tipicamente o mais difícil de ser reduzida. Tá? Pontuação da ocorrência. Removendo ou controlando a causa através de um processo ou uma mudança de projeto é uma maneira de reduzir o número da ocorrência. E detecção, melhorando os métodos de controle, tá? Prevenindo em vez de detectar, é a maneira mais fácil de a gente reduzir a nota de detecção. A nota de detecção é tipicamente a mais fácil de reduzir, ou seja, tu põe um dispositivo que te garante, né? Como você sabe que suas ações atingirão o resultado? Tá? Aí tu começa a acompanhar as ações, né? Depois que a ação tenha sido recomendada, reavalia e roda de novo o PMEA para reavaliar quanto que vai ficar os números de prioridade de risco, né? Aí tu pode comparar a severidade antes e depois. Essa aqui é mais difícil de mudar. A ocorrência antes e depois. E a detecção, que é mais fácil de trabalhar antes e depois. Né? Tem ações para os passos de maior NPR, RPN, no caso, o número de prioridade de risco, NPR, pode ser em português, e outros, se necessário. As ações devem incluir cronograma e responsáveis definidos. Tá? Ações e responsabilidades são os mais importantes passos em um FEMEA. Sem a ação não existe melhoria. E qual é a melhor ferramenta para a gente promover a ação? Por favor, emitam sons. Senão eu penso que estou falando sozinho. Qual é a melhor forma da gente controlar ações? 5W e 2H. Tá? Bom. Vamos fazer o seguinte. Vamos pegar um FEMEA e vamos fazer junto aqui. Deixa eu pegar um exemplo aqui só para a gente dar uma quebrada, que eu vi que vocês estão um pouco cansados aí. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu achar aqui um exemplo e nós vamos fazer junto. E aí vocês vão ter aqui um modelo. Só um instantinho aqui. Eu tenho aqui preenchido
um modelo de uma... Como é que se chama aquilo lá que é de caçar passarinho, um bodoque, uma funda? Tá? Deixa eu ver se tem um outro modelo aqui. Femeia, exemplo. Eita. Tá, esse aqui é o da funda. Femeia de produto. Esse aqui é mais técnico. Só um pouquinho que eu estou selecionando o modelo aqui para nós. Eu acho que o melhor ainda é esse da funda. Não, esse aqui eu vou fechar. Esse aqui eu vou fechar. Tá. É uma catapulta, tá? Você sabe o que é uma catapulta? Sim? Tá. Então eu vou pegar e vou compartilhar com vocês a tela aqui de uma catapulta. Acho que fica mais fácil a gente ir mostrando o exemplo. Deixa eu ver qual é que é essa aqui. Base. Só um pouquinho aqui, pessoal. Deixa eu me achar aqui. Pode ser esse aqui, tá? Então eu vou dar um zoom aqui. Um pouquinho que só ficam passando. Então aqui. Então isso aqui é o projeto de uma catapulta, tá? Eu tenho um exercício lá da Unicinos, é o seguinte, tá? Aí foi analisado, tá, o braço, o tensionador, a mira e o gatilho da catapulta, tá? Querem começar pelo gatilho? Vamos começar aqui de trás para frente. Então, o gatilho, que é para tu iniciar... Não, vamos pegar pelo braço aqui. A base acho que está em branco, acho que não tem problema. O braço da catapulta. Sabe o que é uma catapulta, né? Vocês podem ver aí, é uma arma medieval que serve para lançar... Na época da Idade Média, eles lançavam bolas de fogo. Enfim, era uma arma... Como não se tinha arma à base de pólvora, catapulta era um sistema com molas e contrapeso, onde jogava pedra, jogava, enfim, objetos para tentar machucar lá e derrotar o teu inimigo, tá? Então aqui os caras fizeram um projeto de uma catapulta, certo? Depois nós podemos fazer junto o exemplo do churrasco. Então, o FEMETO faz parte por parte, tá? E depois faz o sistema. Então, pelo menos o do produto. O do produto tu faz parte por parte do projeto, depois tu faz o sistema, e o do processo tu faz parte por parte do processo. Então, o item aqui é o braço, tá? Qual é a função do braço? É apoiar o projétil sem folgas, manter o alinhamento do lançamento, arremessar o projeto no alvo e movimentar-se livremente. Esse aqui é o braço da catapulta, que é aquele sistema assim que joga, tá? Deixa eu ver se eu acho aqui na internet um desenho de uma catapulta para ajudar vocês a entender. Um pouquinho que eu já vou... Tá? Então, a catapulta, deixa eu botar imagens aqui para ajudar vocês. Deixa eu compartilhar essa tela aqui. Parar de... Então, catapulta é isso aqui, ó. Tá? Na época medieval, eles usavam, tá? Ó, aqui tem um desenho bem interessante, ó. O que é uma catapulta, o que é um trabuco e o que é uma balista. Catapulta é essa aqui. Então, os caras levavam isso aqui até perto da zona de guerra, tá? E colocavam aqui a pedra com fogo e tal, e lançavam isso aqui no inimigo, certo? Então, isso aqui é o projétil de uma catapulta, uma das primeiras equipamentos aí
que foi feito, ó, com contrapeso e tal, e aí isso aí tinha uma, ó, esse aqui já é já em escala real. Tranquilo? Bom, vamos agora lá para o FEMEA da catapulta. Entramos aqui no projeto da base. Então, quais são, né? Quando a gente fala da base, é ali onde pega a pedra, tá? Quais são os modos de falha potencial? Um deles é não arremessar o projétil no alvo, tá? Qual é o efeito da falha? Por que essa falha pode acontecer? Por ter um desalinhamento lateral do braço, tá? Qual é a severidade? 4. Tá? Quais são as causas que pode estar colaborando para esse efeito acontecer? Folga excessiva entre as laterais e o braço e folga excessiva no eixo do braço. Então, uma folga entre aquelas duas partes onde está apoiado o braço, certo? Controles, então, isso é quanto que é possível, qual é a ocorrência disso? É 5 para cada uma delas. Tem algum controle de prevenção, né? Controles atuais de prevenção do projeto, não há. Controles atuais do projeto, não há. Então, aqui, acho que está errado, mas deveria ser, se não tem controle, é 10 e 10, tá? Aí depois aqui vem as planos de ação. Mas até agora vamos trabalhar só nessa parte aqui, que é elaborar o FEMEA. O outro ponto que pode acontecer com o braço, não movimentar-se livremente. Por quê? O efeito da falha, o braço está travando. Quanto grave é isso? É um pouco menos do que o desalinhamento, porque o desalinhamento tu gasta a tua munição à toa, tá? Então a severidade 3. E quais são as causas que podem estar ocorrendo esse travamento? O erro de planicidade das laterais, que planicidade é um alinhamento das laterais, elas podem estar um pouco tortas assim, e na hora que esse braço for movimentar, ele travar, tá? Eu vou fazer o seguinte até, só me dá deixa eu salvar uma imagem, eu já boto aqui do lado, acho que fica mais fácil para a gente entender. Eu vou pegar, deixa eu ver qual delas aqui. Essa aqui. Salvar a imagem como. Só um instantinho aí, pessoal. Eu já vou botar junto lá. Vai facilitar a explicação. Tá. Eu não sei se eu consigo compartilhar mais que uma tela. Vamos ver se eu consigo. Vou compartilhar a catapulta e vou compartilhar a planilha agora. Espera aí. Vamos ver se new share. Planilha. Não, ou é uma ou é outra, né? Não funcionou. Deixa eu fazer uma outra coisa aqui, então, pessoal. Um pouquinho. Inserir imagens. Só um pouquinho aqui, que daí eu vou explicando com a imagem do lado, facilita. Aqui. Tá, agora vocês estão enxergando a imagem da catapulta junto? Sim? Tá, então acho que facilita para nós explicar. Nós estava aqui na planicidade, né? Então, a planicidade é isso aqui, ó. Se essas peças aqui não estiverem alinhadas, vai dar problema. Qual é a ocorrência de não ter planicidade? É 3, é baixa. Qual é o controle? Existe algum controle? Não há, nem para o atual e de controles atuais do projeto. Não sei porque que aqui está repetido. Tá, mas eu não vou cortar para não dar problema. Mas vamos supor que exista um pequeno controle, 8 e 8. Tá? 8 para a planicidade, tá?
E tem esse outro problema que trava, que é o seguinte, ó, travamento do braço, travamento desse braço aqui para arremessar, laterais flexionam contra o braço no aperto do parafuso do eixo. Então, os caras, quando regulam esse aperto aqui, eles meio que estrangulam isso aqui, travando esse movimento, tá? O índice de ocorrência é 3, tá? E detecção, vamos dizer que isso aqui seja mais fácil de detectar antes do uso. Tá? Então, vamos dizer que tem um índice de detecção alto, que seria um número baixo. Tá? 2, que é quase certo, tu vai perceber isso aí antes do uso. Certo? E, por fim, não movimenta-se livremente. É o travamento do braço. E, por fim, não apoiar o projétil sem folgas, que é aqui onde tu apoia o projétil. Folga do projétil no copo, o copo é isso aqui. Copo maior que o projétil. Tá? Qual é que é a ocorrência? É baixa, 2. Os controles atuais, adequado o copo ao tamanho do projétil, tá? Então, o cara dá uma analisada sempre quando vai fazer o copo em relação ao projétil, e vamos supor que o controle aqui é muito efetivo, é 1, certo? E, por último, só no projeto da base, nós estamos falando só da base, né? O modo de falha em potencial é não arremessa o projétil, tá? O efeito da falha é quadro do braço, quebra do braço no lançamento, ou seja, quebra isso aqui pela metade quando lança. A severidade, se acontecer isso aí, é alta, é 7, tá? Vamos deixar em 7. E por que pode quebrar esse braço quando for lançar? Porque tem fragilidade no material. Qual é a ocorrência? Quanto que isso aí ocorre? É pouco, é 2, tá? Mas quando ocorre, certo? Qual é a detecção? Quase certo pega, é 1. Então, se nós formos eu vou até agora dar uma ocultar aqui. Se a gente for ocultar, em 10 minutos vai cair de novo, mas a gente reinicia, bem tranquilo. Então, se a gente for analisar de todos os problemas que acontecem no braço da catapulta, certo? A gente vai ter o seguinte, ó, a multiplicação da severidade pela ocorrência e pela detecção. Então, a gente tem aqui, basicamente, tá, 2 problemas que são os mais graves, que são o quê? Basicamente, eu vou aqui botar em amarelo, é o quê? Não arremessa o projétil no alvo. Tá? Por quê? Porque tem um desalinhamento dessa lateral desse braço, tá? Porque pode ter uma folga excessiva entre os laterais e o braço e uma folga excessiva no eixo. Tá? Então, para efeitos de revisão do projeto, para esta base, o foco da equipe de projeto é revisar a forma construtiva desta base aqui. Tá? Por quê? Porque os outros problemas que podem acontecer, tais como o travamento do braço, tá? Pela questão do erro de planicidade nas laterais, que vai pegar nesse projeto aqui, ou das laterais se movimentarem, é mais baixo. Tá? E a questão do copo estar no tamanho errado, ou dessa parte aqui da haste quebrar, é muito baixo. Então, em termos de prioridade, tu vai focar nisso aqui, porque isso aqui é o que pode dar problema na catapulta. Só falando dessa base. Agora a gente vai analisar uma outra parte da catapulta, que é o tensionador. O que é o tensionador? Deixa eu copiar essa catapulta. Eita, peraí. X. Aí. Tá? Agora, olhando a catapulta aqui. Deixa eu dar uma paradinha aqui e perguntar se vocês entenderam. Entenderam, pessoal? Sim? Reactions aqui, sim. Eu nem sei como é que faz para baixo aqui, todos os casos. Sim? Sim? Tá. Beleza, beleza.
É porque não é uma metodologia tão simples assim. Ela é... Para tu fazer isso aí, tu tem que estar principalmente bastante concentrado e fechado com a equipe, né? Mas ela é bem completa. Ela é bem completa mesmo. Eu digo para vocês que as empresas de tecnologia, de desenvolvimento de produto mais que estão mais pioneiras usam esse tipo de metodologia para desenvolver projeto. Tá? Vamos agora dar uma analisada no tensionador. O tensionador é isso aqui, ó. É o que tensiona a catapulta para jogar o projétil. Tá? Então ele faz o quê? O tensionador, na verdade, tu vai enrolando esse negócio aqui. Depois, quando esse braço estiver aqui embaixo, desculpa, eu não compartilhei a tela aqui, perdão. Aqui. Então, o tensionador, me avisem, né, Xê? Às vezes eu me esqueço das coisas. Então, o tensionador é isso aqui, ó. Vocês estão vendo aqui? Então, quando o cara começa a enrolar, ó, tá vendo esse carinha aqui? Ele vai enrolando isso aqui, vai enrolando isso aqui, vai enrolando isso aqui. Então, esse troço fica como se fosse uma mola aqui. Aí começou a guerra lá dos caras. Na época medieval era usado isso aí. Aí os caras vão para a linha de frente lá e eles jogam umas pedras aqui para matar os outros. Aí eles fazem o quê? Eles soltam isso aqui e esse negócio faz assim, ó, e vai a pedra para lá. Tá? Então, deixa depois eu explico a questão das ações aqui. Isso aqui você já tem uma base boa. Então, vamos analisar agora, só deixa eu dar um zoom, a questão nesse exemplo do tensionador. O tensionador, ele tem que causar o quê? O impulso adequado. Tá? Qual é o modo de falha potencial? O impulso, obviamente, inadequado. Tá? Mas por quê? Porque tem uma diferença de tensão nas pernas do elástico. Tá? O elástico é esse cara aqui. Tá? Então, tem uma diferença de tensão. Qual é a severidade? Quanto grave é isso? É pouco, é 2. Tá? Por que isso pode acontecer? Porque o elástico adere ao pino. Tá? Qual é a ocorrência? É baixa. Tá? Que controle tem? É um controle manual, mas é 4. Tá? Aqui ele separou em prevenção e detecção. Então, isso aqui é um controle de prevenção. Tá? Prevenir é antes de acontecer. Detectar é quando acontece. Aí, quando acontece, é tarde. Então, vamos trabalhar basicamente só com esse quadrante aqui. Qual é o outro problema que pode acontecer, outra falha em potencial que pode acontecer com o tensionador? Não prover o impulso. Por quê? Rompeu o elástico. Esse cara aqui, pá, rompeu. Se rompeu, aqui está como 6, mas eu diria que é um pouco mais. É grave, né, cara? Esse negócio rompeu, tá frito. Tu não vai mais poder atirar pedra nos caras e tu vai se ralar, vai perder a guerra. Por quê? Porque a rosca do pino danifica o elástico. Então, isso aqui vai, que come isso aqui, vai como se fosse um elástico, vai raspando, né? Desgasta. E qual é a ocorrência? É 4. Pode acontecer, não é tão frequente, é 4. Tem algum controle, detecção? Sim. Antes de tu usar, tu vai ver que rebentou é 1. Então, o NPR desses dois aqui apontou que para este conjunto, tu tem que trabalhar mais em cima da questão do material do elástico. Mas, obviamente, tu olhando o todo, tu vai trabalhar antes no projeto da base, para depois, olhando esse conjunto, né, para depois trabalhar no 18 aqui, que é a planicidade das laterais, tá? Porque o tensionador aqui deu uma numeração baixa, tá? Então, essas são as prioridades. Eu vou dizer uma coisa, se no momento que tu está trabalhando esse conjunto aqui do projeto, tu já vai trabalhar naquelas duas outras questões. Vamos para a mira. A mira é aqui, né? Seria alguma coisa aqui que é para o cara acertar a cabeça do outro cara lá. Vamos analisar a mira. Tá? Qual é a função da mira? Alinhar o lançamento do projétil ao alvo. Tá? Qual é o modo potencial de falha?
não alinhar. Por que não alinha? Porque a mira não aciona. Qual é a severidade? É 4. Tá? É que aqui não é uma catapulta eletrônica, pelo que eu vi aqui, mas tudo bem. Tá? Quais são as causas? Bateria fraca. Não tem muito sentido aqui, mas tudo bem. E o outro alinhamento inadequado, a mira solta. Qual é a causa? Parafusos não tão bem apertados, certo? Qual é a ocorrência? 4. Qual é a detecção para a bateria estar fraca? 5. Qual é a detecção para o aperto dos parafusos estar fraco? É 5. NPR é 80, certo? Então, de uma forma básica aqui, pessoal, a gente pegou um exemplo aqui de uma catapulta e começou a fazer um FEMEA da catapulta, certo? Então, obviamente, vou parar de compartilhar. Obviamente, quando a gente pega um conjunto, um produto com vários componentes, tem que se avaliar parte a parte para depois avaliar o todo. Mas se fizer adequadamente, é muito provável que se detectará essa falha antes que o problema ocorra. Tá? E o que tem que fazer depois que se detectou a falha? Tá? Eu não sei se cheguei a postar para vocês, mas eu vou postar deixa eu compartilhar aqui. Esse modelo aqui, tá? Depois que tu tem a falha prioritária, certo? Vamos pegar aqui, eu vou pegar o exemplo que nós estávamos fazendo lá. Tá? Vamos pegar aqui o caso do braço.